Irmãos, abram as Bíblias no livro de João, capítulo 15. Eu até coloquei lá no banner, pedi para a irmã Leandra colocar, sobre escatologia, mas eu vou ter que fazer uma coisa diferenciada, porque se eu começar o estudo e aí os irmãos forem faltando, vou ter que fazer alguma coisa formalizada. Aí perde o de hoje, não entendo de próxima sexta, como se fechasse um conjunto de irmãos que quisesse aprender sobre o assunto. Vou fazer isso depois, porque... E outra coisa, quando o Espírito Santo manda, a gente tem que obedecer. E eu senti, quando a minha esposa estava lendo, de meditar nesse capítulo 15 de João. Eu senti uma graça muito grande da parte de Deus. O estudo está pronto ali, escatologia, o estudo das últimas coisas, mas Deus, Ele quer uma coisa organizada, com ordem e decência. E como Ele está me mostrando que alguns irmãos estão faltando, eu preciso me organizar para esse estudo sistemático. Os irmãos sabem a diferença do sistemático para esse mais avulso? É porque se não pegar a sequência, não entende depois, né? É um estudo muito profundo, escatologia. Tentar dividir ele em sete sextas-feiras. Aí quem quiser aprender tem que ter paciência, né? João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os que os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, esse aqui é um clássico, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria, ou glória, permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito. Só um minuto, irmãos. Isabela, fica quieta, porque agora é a hora da leitura da palavra do Senhor. Quando nós estamos lendo a Bíblia, tem que ficar quieto, tá bom? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Amém. Irmãos, é um mandamento. Eu mando. Jesus está falando. Amém? Podemos assentar, irmãos.
Não precisa pôr fundo musical hoje não, tá? Obrigado. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus assim e vai estudando sistematicamente, versículo a versículo, é como se a gente estivesse com Jesus, como foi lá no caminho de Emaús. Os discípulos estavam falando com Jesus e não sabia que era ele. E o coração deles ardia, né? E aí quando descobriram, estava falando com Jesus. Jesus está presente aqui entre nós nesta noite. E como disse a minha esposa, nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Nos cultos de ensino, na época do pastor Paniago, quem aqui conhecia o pastor Paniago? Irmã Iracilda, só irmã Iracilda e evangelista Reinaldo, pastor Paniago, a Thaís. Os cultos de terça, irmãos, é difícil para o pastor, o culto de ensino era na época, mas isso não justifica. Aí a gente não pode ficar criando subterfúgio e estratégia para amansar, passar a mão na cabeça do irmão, vem para o culto, vai ter comida, não, tem que vir por amor à palavra. Então os que estão aqui, eu me alegro e não me importo das outras cadeiras vazias, sabe por quê? Porque quem está aqui é porque ama a palavra, que o culto de ensino, ele é de fato para quem ama, porque os que não amam não vão vir, é automático, é uma lógica. Quem não ama a palavra, agora existem os que estão trabalhando, os que estão doentes, os que moram muito longe, às vezes não tem condição de chegar, de vir, então, né? A gente entende. Agora o Espírito Santo nos tranquiliza quanto a isso. Eu quero tranquilizar os irmãos. Nós precisamos entender que se viemos, a palavra é para nós. Aqueles que não vieram é porque não é para eles mesmo, né? Sempre disse que Deus não é fofoqueiro para falar de quem não está presente. Ele está falando conosco mesmo. Eu peguei essa outra Bíblia aqui porque ela tem algumas coisas que eu preciso destacar, e eu quero dizer aos irmãos que esse presente que Deus nos deu no dia de hoje, nós fomos visitar a irmã Cleuma, e lá eu falei para o evangelista Reinaldo, e tem a ver com a palavra aqui. Nós vimos o fruto de um ramo que está ligado na videira. E alguém olha para a irmã Cleuma, um exemplo que eu vou dar, é a mãe do irmão Júlio. Ela é sogra da irmã Leandra, e às vezes ela não vem em todos os cultos, aspira cuidados e zelo, e nós temos alguns costumes e temos a doutrina da igreja. Muitos irmãos que se dizem cristãos, mais crentes do que outros, e eu tenho muito medo de eu estar entre esses irmãos. Eu peço a Deus que, se eu tiver com algum tipo de pecado oculto que eu não esteja percebendo em mim, que Ele me revele, porque eu quero sair dele, que Ele saia de mim. Então, a religiosidade, muitos irmãos que se dizem muito crentes, são na verdade ramos que, além de não dar fruto, eu sou crente. Como que ele vai falar que ele é crente? Eu sou crente, é falando mal do outro, principalmente o outro que é mais fraco. A Bíblia diz, carregai as cargas uns dos outros. E se tem alguém fraco e doente, é o contrário, não é empurrar para lá. Chame os presbíteros, os irmãos, e vamos orar por eles. Não é detonar com o irmão adulterou, o irmão não está vindo na igreja, mas também não quer saber de culto de ensino, não quer saber de culto não sei do que. Não, vamos averiguar o que está acontecendo. Então nós que estamos aqui nos fortalecendo no Senhor, na sua palavra, na força do seu poder, nós temos que ter o sentimento que houve em Cristo, de Filipenses 2 e 5. Filipenses 2, todos os versículos ali.
tende em vós todo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sentimento de dar a vida. Aqui nós lemos: que amor é este maior que este, de alguém dar a vida pelo seu amigo? Eu vinha ontem de Itumbiara e contei para minha esposa que ao passar por Almerindonópolis, eu estava com o coração tão inflamado da presença de Deus, que eu parei o carro de uma vez assim no acostamento. Nunca tinha parado ali, eu atrasado para a escola bíblica, e eu chorava muito, e meu coração ardia de ver uma praça cheinha de gente com cigarro, bebida, festando, aquele povo assim naquela porta larga. Eu não sei se os irmãos já tiveram o prazer de ver um quadro que mostra uma porta larga e uma portinha estreita. Quem aqui já viu? Quem tem ele? Tem. Traz ele um dia. Quem aqui já viu esse quadro? Levanta a mão. Não, é até bom que a irmã vai trazer, se ela tiver tanto xodózinho por ele, porque esses quadros são... Tem que colocar, eu quero comprar aquele quadro. E aí eu vi como aquela cena, uma porta, irmã Ellen, larga. Aí quem entrava por ela lá, tinha uma rua muito larga, assim, um matando o outro bebendo, o outro, e eu vi aquilo lá. E a portinha estreita no cantinho, e muito pouquinha gente entrando. E o caminho depois da porta, uma montanha que tinha um caminhozinho, e tinha muita ribanceira, muito abismo assim, perto daquele caminho estreitinho, o caminho da vaca, já viu? No pasto, aquele caminhozinho pequenininho, cada um atrás do outro. E olhando ali em Almerindonópolis, eu parei o carro e saí chorando. Eu pensei, como é que eles vão achar que eu estou ficando o quê, né? Limpei para chegar, entregar. Quando eu fui entregar, 3, cada um com um copo de cerveja na mão e um cigarro na outra, e falando, e já meio tonto. E eu entreguei para cada um. Irmãos, o meu coração, eu vou me segurar aqui porque eu tenho que falar, mas ardia de uma forma tão gloriosa. E que amor é esse que eu estava sentindo por eles? É meu? Esse amor é de Deus. Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Viu, jovens? O amor de Deus está derramado em nossos corações. Coraçãozinho da Isabela, todos vocês, da Evelyn. Eu disse para a Evelyn, o que eu falei para você, Evelyn, agorinha? Eu orei por ela quase todos os dias dessa semana para ser batizado no Espírito Santo. Eu orei por ela na hora do meu almoço. E eu estou falando aqui que às vezes eu vejo que você está dando umas risadinhas, falando, é normal da época de vocês, eu era assim também, a gente entende. Aí eu chamo a atenção só para vocês perceberem. Que amor é esse? Que amor é esse? Que tem a audácia, a coragem de dar vida pelo seu amigo. Aí o que acontece? Quando eu estava caminhando para o outro, lá do outro lado, eles já estavam comentando um com o outro, lá vem ele. Aí tinha uma outra turma só de mulheres, bebendo e fumando. E mais para frente mais uma turma. E você vai chegando perto, você sente o clima pesado. E eu entregava e falava, para vocês refletirem. Quando eu falei sobre Jesus, sobre Deus, ele, amém, glória a Deus. Irmãos, eles estão com sede e com fome. E o que você e eu, não é porque eu fiz isso ontem que eu sou melhor que ninguém aqui, eu sou menor, quem sabe, mas temos feito para entregar. Como, Evelyn, você vai comparecer diante de Deus e com as suas mãos entregar para Ele o que você fez na terra? Thaís, Senhor, eu regi a mocidade, eu saí pelas ruas, teve um dia que eu fiz evangelismo, Senhor. A minha esposa vai, quem sabe dizer, pai, teve um dia, eu lembro direitinho até o dia 15 de março de 2024, que nós fomos na casa da irmã Cleuma, foi tão lindo. Aí Deus olhando, o que você tem para apresentar? Nós resgatamos a alma da irmã
Cleuma. Estou fazendo aqui uma conjectura, é claro que isso não sei se vai ser assim, mas você e eu, não sei como vai ser, mas nós prestaremos conta de tudo que nós pensamos, fazemos, cada ação, tudo que nós decidimos nessa terra. A videira é Deus, os ramos somos nós. E qual é o fruto que esse ramo está dando? Fruto de raiva, ódio, desobediência ao pai e mãe, pornografia, medo, desrespeito. Qual é o fruto que você está dando? Lá onde você trabalha, onde você estuda. E a palavra do Senhor, ela vem nos confrontar, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz: não há criatura alguma que esteja encoberta diante de Deus, porque todas as coisas, o que são essas coisas? Pensamentos, atitudes, decisões, tudo que você faz quando está trancado no quarto sozinho, tudo que você faz quando está no banheiro tomando banho sozinho, tudo que você faz quando está viajando sozinho no carro, se vai entrar no motel, o homem casado, se vai entrar no motel, a mulher casada vai entrar no motel para ter uma relação com outro homem. Deus vê cada passo, conforme Jó 34:21, que diz: cada passo do homem, ele conta desde o seu nascimento, quando aprende a andar, está contado cada passo. Cada passinho que você der, vai ser prestado conta de onde você pisou, o que você fez, o que você falou, o que você pensou, quais foram as tuas intenções. Por isso que Hebreus 4:12 fala assim, eu estou falando aqui de fruto, o fruto que você como ramo deva dar, um ramo que está ligado na videira, a videira que é Deus, o lavrador. Aí você, que é Jesus, né? Deus é o lavrador. Aí você não está dando fruto, o que vai acontecer? Vai ser cortado, vai ser jogado no fogo, e a palavra de Deus fala que vai queimar e vai arder. Não é apenas jogar no fogo e queimar, acabou. Não, vai arder, vai doer. E o pior é que às vezes os irmãos acham que é um ardor passageiro. Para aqueles que ficarem após a volta de Jesus e depois da grande tribulação não tiver mais jeito, ser condenado ao inferno, ao lamaçal, a lama, ao fogo, onde tem fogo e enxofre, né, no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre. Quem é esse bicho? E o fogo jamais se apagará, nunca aquele fogo vai apagar, e será queimado eternamente. E é um fogo espiritual, sobrenatural. Além desse fogo, você acha que esse fogo dói aqui da terra? Imagina um fogo do inferno. Irmãos, Satanás não está no inferno. Tem gente que não entende essas questões, e são os principais que não vêm nos cultos de ensino. Satanás, seus demônios estão trabalhando por aí, ainda não está preso, não está no inferno, mas já está condenado e vai ser lançado no inferno, e junto com ele, todos aqueles que praticam a iniquidade que ele pratica. Que iniquidades são essas? Um assassino, um ladrão. Não, o crente fofoqueiro, o crente murmurador. Qualquer coisinha está murmurando, qualquer detalhezinho está reclamando. E como dizia o pastor Álvaro Allen Sanches, murmuração para Deus fede. Quem aqui já chegou num galinheiro sujo, que a pessoa não cuida do galinheiro, e tem lá a titica, vamos falar titica de galinha, e você chega, arde no nariz, tanto que fede. Pastor Álvaro compara que o pecado desse povo fede como titica de galinha no nariz de Deus. Imagina a nojeira, a ânsia de vômito. Vomitar-te-ei da minha boca, porque não és frio nem quente, não dá fruto. É um ramo que não dá fruto, vai ser cortado, vai ser lançado no fogo, e vai queimar e vai arder. Mas aquele que está dando fruto, ele vai cortar, podar, não arrancar no talo, mas podar para crescer mais,
para dar mais fruto ainda. Quer ver? Olha aqui, ó. Quem está com a Bíblia aí pode seguir comigo aqui. João capítulo 15. Jesus, ele fala no começo: eu sou a videira, mas não é qualquer videira, é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, toda aquela, ele atira, ele arranca. Toda que dá fruto, ele limpa. Limpar não é cortar. Limpar, está tirando ali alguns talinhos. O evangelista Reinaldo sabe muito bem como é que é isso aí. Alguns irmãos aqui que minha esposa gosta muito de planta, é a poda. Não é cortar ali no talo para arrancar o ramo todinho e jogar fora. Não. Limpar o ramo. Às vezes tem uma cipó, uma trepadeira, aquelas plantas trepadeiras que vai assim enrolando, aí tem que tirar aquilo ali para evitar de matar a planta. E é onde entra o papel do Espírito Santo, que vem no tríplice ministério profético: exortar, edificar e consolar. Todo mundo quer o consolar e o edificar, mas o exortar sai fora. A profecia vem: eis que te digo, tu serás uma bênção, te darei carros, casas, moradas, gado, te darei muito, assim diz o Senhor. Oh glória, essa é a palavra de Deus. Aí quando vem uma palavra assim: eis que te digo, conserta o teu altar, entra no eixo, desce a casa do oleiro, firma mais na minha palavra. Você tem me desobedecido, mas te darei mais uma chance, assim diz o Senhor. Esse irmão está na carne, não é comigo, porque está exortando. Mas o Espírito Santo, quando ele vai limpar o ramo, ele exorta. E nós muitas vezes queremos ouvir só o quê? Consolação e edificação. Tem um hino do Espírito Santo da Damares que é assim, ó: Consolador, né? Mora em mim, exortador, sai daqui. Não sei, de repente é sai daqui. Exortador, não tem um hino assim, né? Fica até uma palavra meio desconexa, né? Sem nexo. Exortador, podia, né, arrumar um hino assim, com a mesma melodia, para dar um choque de realidade. Os hinos, na maioria das vezes, são o quê? De massagear ego. Por exemplo, eu estou cantando um hino aqui assim: vai, conserta teu altar, conserta a tua vida, sai deste pecado, sai dessa, né? Aí está todo mundo assim: oh meu Deus, complicado, né? Aí de repente, ó: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? É mesmo, vão todo mundo: eu amo esse hino, é lindo, né? Que bom. Por quê? Porque o hino está massageando o ego, tá? É o antropocentrismo, aliás. O homem é o centro, Jesus não é o centro mais. São hinos antropocêntricos, hinos que adoram, que massageiam o homem. Agora, hinos que são verdadeiras adorações ao nome do Senhor, ao verdadeiro Deus, são hinos como esse aqui, ó: aleluia, louvai ao Senhor, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Só adoração, santo, só subindo, adorando. Glória a Ele, Ele é grande, Ele é tremendo. Isso aqui é adoração. Agora quando você olha para baixo, não que seja errado, irmãos, igual muitos hinos da harpa são hinos que a alma, ela se torna melancólica. E se você estiver triste, vier para o culto triste e não estiver dando frutos, é pior ainda. Você pega um hino, por exemplo, Se Tu Me Ama, que nós cantamos hoje, esse é um dos hinos mais lindos que eu, desde criança, principalmente as passagens dele, quando porque te aí dá umas passagens menor no violão, coisa mais linda, dá um cruzamento, a alma chega, aquela coisa gloriosa, né? A alma está aflita, abatida, angustiada, e eu estou mandando uma mensagem para a alma: se tu me ama, a Deus suplicas. O que esse hino está transmitindo? Um sentimento de desejo de
alívio. Não tem aquele hino do Jessé, que temos que orar pelo Jessé, né? És o meu alívio, tudo o que eu preciso bem. Ao mesmo tempo que ele está adorando a Deus, lá no começo, ele começa de uma forma melancólica. E tem um outro hino do Jessé, que alguns estavam achando que ele fez o hino em um momento que ele estava preparando para o suicídio. Você ouve o hino, você pensa assim, essa pessoa está em depressão. Que tipo de fruto alguém que está melancólico? O fleumático, ele vai um pouco para o lado da melancolia. Ai, eu não consigo, eu sou fraco, eu não vou na igreja hoje não. Aquela irmã vai estar lá, e ela falou tão mal de mim, e esses dias ela me olhou de cima e embaixo, e eu sei, tenho certeza, que ela olhou e viu que eu estava com uma roupa diferente, mais humilde. Não vou, quer saber, não vou nem no culto mais. Vou falar, pastor, eu vou mudar de igreja. Não dá, melancolia. Quando você vem para a igreja para adorar a Deus, como Jó, independente se você tem dinheiro, se arrancaram de você sua saúde, se os seus 10 filhos foram mortos, se a sua mulher está falando amaldiçoa este Deus e morre, se os teus amigos, entre aspas, amigos da onça, chegam em você e dizem, você está em pecado, te acusa, tudo dando errado, e ele diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é adoração. Aí lá no capítulo 42, versículo 2, porque esse que eu falei aqui é de Jó 15:13, ou 13:15. Vamos abrir lá? Abre a sua Bíblia aí, Jó, já que é um culto de ensino. Capítulo 15, versículo 13. Se não for o 15:13, é o 13:15. Vamos descobrir agora. Esse versículo mostra bem o tipo de fruto que Deus espera que nós frutifiquemos. Quem achar, leia bem alto para nós. Aliás, levanta a mão para você ler aqui no microfone. Jó 15:13 ou 13:15? É o 13:15. Jó 13:15 então. Isso. Leia. Eis que me matarás, já não tenho esperança. Tá, esse é um tipo de versão. Da senhora irmã. Como é que tá? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. É lindo, né? Já pensou? Ele estava morrendo, ele estava com a lepra, que um pedaço de telha, um caco de telha, era o seu melhor amigo, é o que aliviava ele. Alguns estudiosos, cientistas dizem que as feridas com pus, quando passava o pedaço, eu estou me arrepiando todinho aqui, porque eu vou falando, eu vou vendo a cena, ele em cima do monturo de lixo, irmã Thaís, lá fora, longe das muralhas da cidade, porque a lepra podia contaminar, ele tinha que conversar com os amigos dele de longe, e aí ainda ficar rapando aquele pus dos buracos, que aquela lepra estava causando no corpo dele, e jogando fora. O seu melhor amigo ali, que consolava ele, depois de Deus, era um caco de telha. Os amigos mesmo, que era amigo quando ele tinha muito gado, muito boi, muitas jumentas, estavam acusando ele que ele estava em pecado. Então, Jó estava frutificando mesmo em meio às tribulações e adversidades. Tem gente que só adora a Deus quando está tudo bem. Esse que adora a Deus só quando está tudo bem, Deus está vendo tudo, está sendo tudo pesado na balança, e a balança dele é de precisão, não passa nada. Deus tem tanto poder e enxerga tanta coisa, que lá em Isaías, no livro dos profetas, diz que ele vê as nações como pó na balança e como uma gota de água no balde, todas as nações do mundo. E esse pozinho lá da balança, sabe que pozinho que é esse? É aquele que quando coloca lá as frutas, né, verduras, quando vai pesar, tá lá, tá o alface, seja lá o que for lá, o mamão, aí tira. Aí como colheu aquela fruta, aquela verdura, fica um pouquinho de terra lá, não fica? Que é aquele farelinho, aí às vezes até dá uma limpadinha, e às vezes nem vê, porque é tão pouquinho
que fica lá na balança e nem percebe que aquilo ali está sendo pesado, porque não tem relevância, é um pozinho, é esse pozinho que Deus vê como a todas as nações. E aí, Deus, ele tem uma precisão naquilo que Ele vai justificar. A justiça de Deus é tão perfeita, que se nós olhássemos para a justiça dEle com mais afinco, com mais foco, aí nós perceberíamos o tanto que nós somos miseráveis pecadores, e seríamos mais humildes, ao ponto de, quando for falar mal do irmão, olhar para si e ver, eu sou mais sujo do que ele, não posso falar dele. Eu consigo ver o meu pecado, eu consigo ver mais as minhas sujeiras do que o do irmão. Isso é lógico, porque o irmão, ele pode estar pecando coisa escondida que você não sabe, como também você ouve falar do irmão e pode ser mentira o que estão te falando. Aí você acredita numa mentira que é filha do diabo, prefere ouvir uma mentira do diabo e guardar como se fosse verdade, pecar em acusar o irmão junto com o que está sendo usado pelo diabo, do que olhar para si mesmo, tirar o tamanho da tora que está no seu olho. Às vezes a gente quer tirar um cisco do olho do irmão e tem uma tora de árvore no nosso olho, e a gente quer ainda falar que frutifica para Deus, pega o microfone, canta bonito. Irmãos, como nós precisamos analisar que tipo de fruto nós estamos frutificando no reino de Deus, fruto espiritual. O que mais me chamou a atenção aqui, quando a minha esposa leu, foi a questão do amor. Que amor é este, ao ponto de dar a vida pelo seu amigo? É muito tranquilo nós sentarmos com os ventiladores aqui, o ar-condicionado é até melhor, mas isso aqui é luxo, irmãos. Isso aqui é luxo. Sentadinhos, tomado banho, todo mundo passou antitranspirante, graças a Deus, está tudo perfumado, pode conversar pertinho, escovou os dentinhos, tudo bonitinho. Agora, pensa em Estevão, ajoelhado no meio de uma rua, sendo apedrejado por amar a Cristo, dando a sua vida por amor ao seu mestre, e a sua morte. Estevão morreu, e na sua morte houve frutos, por causa do martírio que Estevão sofreu, como o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer por amor ao evangelho. Até hoje, inclusive agora, nessa palavra que eu estou transmitindo, está havendo fruto sobre a morte de Estevão. E eu faço uma aplicação na sua vida. O que você tem feito? Estevão morreu. Entregar um panfleto não dói. Mas entregar um panfleto que diz assim: você está perdido? Existe um caminho. Jesus, Ele te direciona ao caminho da vitória, da libertação. Você entregou. Quantas pessoas que acham que está fazendo evangelismo, vai pelas ruas da cidade, entrega um panfleto e diz assim: eu evangelizei, mas não se preocupa, não ora por aqueles que ele entregou o panfleto, só entrega. Quantas vezes, quando eu era mais jovem, eu saía evangelizando com os jovens, os meninos queriam entregar logo para acabar logo. Sol quente demais. Quanto você entregou? Nossa. E Jesus, através de um panfleto daqueles, salvando famílias. Não por causa deles, porque se fosse por eles, pela intenção deles, que era uma obrigação, porque senão o pastor podia chamar a atenção. Que tipo de fruto que você está dando? Você tem evangelizado a sua coleguinha lá na sala de aula? Seu colega? Ou tem feito o contrário? Eu vou para a igreja com a minha avó, com meu avô, mas esse negócio de crente, eu até canto lá. Eu não estou falando que aqui existe isso não, mas existe em muitas igrejas, gente que nega Jesus dentro da igreja. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aqui segue falando assim, ó.
para que dê mais fruto. Versículo 3: vós já estáis limpos, é uma afirmação, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O versículo 7, diga comigo assim, o mais forte que você puder: se vós estiverdes em mim. Agora veja bem, Jesus está falando assim, ó: se nós que estamos aqui, do versículo 7, estivermos em Jesus, vamos lá, eu imagino literalmente, isso é interessante, eu vou entrar dentro de Jesus, entrei, eu estou nele, eu e ele agora estamos numa unicidade. Vamos lá, qual que é a diferença de unicidade para unidade? Unidade e unicidade. Unicidade é quando duas coisas se fundem e viram uma só. Unidade são quando duas coisas se unem e ficam juntas, mas uma não entrou na outra, mas estão unidas. Unicidade, quando duas coisas se fundem, há uma fusão e se transformam em um. É assim quando casa, os dois são uma só carne, osso do meu osso, carne da minha carne. Jesus é um noivo, a igreja é haverá simbolicamente um casamento. Se nós estivermos nele e ele estiver em nós, e as palavras dele estiverem em nós. Agora vamos lá, a palavra de Deus está o dia inteiro na sua boca? Ontem eu estava tomando banho e eu comecei a perguntar uma pergunta atrás da outra. Isabela, e ela, Senhor, quem foi Abraão? Abraão foi pai de quem? Quem matou Golias? Quem criou o mundo? Fui perguntando. A palavra de Deus na minha boca. Chegou um ponto que ela ficou meio embaralhada, porque eu fiz um monte de pergunta que ela... Abraão e Sara eram pais de quem? Como é que começa a letra? E isso, esse envolvimento com a obra, com a palavra, está envolvendo você na palavra. O inimigo fica ali, à espreita, esperando para entrar na mente da criança através de um TikTok, de alguma coisa do vídeo, e você está ali com a palavra no meio. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras... Não, mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, dá uma abrição de boca. Quando eu começo a orar ajoelhado, gente, eu tenho que ter uma toalha que eu abro tanta a boca que sai lágrima do meu olho, mas não é lágrima de choro, é lágrima de tanto eu abrir a boca. Uma luta espiritual se trava. Esses dias o Marco Antônio estava aqui e o Vitor ali. Os dois não sabiam qual que iria engolir o outro. Abri a boca assim, eu chamei os dois lá fora, fui conversar com eles. Falei assim, olha, na minha idade, da idade que você está, era assim também, não fica preocupado não, mas tem umas estratégias. Até interessante que ele falou que depois queria ver sobre os cultos de ensino, que geralmente são cultos assim, que mais pesados para os adolescentes, que fica aquela coisa, a palavra lançada, que às vezes fica no meio das pedras, aí vem o diabo e arrebata, eles ficam meio desapercebidos, aí vem um sono, aquela coisa. Podia ter o negócio dos adolescentes lá fora, porque eles ficam mais acesos, mais acordados. Mas não é, irmãos. Nós precisamos ter estratégia para eles ouvirem essa palavra. Tem crianças aí de 10, 11, 12 anos pregando a palavra com ousadia, são batizados no Espírito Santo e com fogo. Vamos arrumar estratégia para eles não ficar dormindo no culto, levando lá para fora. Eles têm que ouvir a palavra. Mas se for lá para fora, ouvir lá também. Então a palavra, precisamos que elas estejam em nós. Jesus falou, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tá, a palavra não está em mim. Eu estou indo para a igreja com a Bíblia aqui. Ela tem que estar dentro da minha mente. Se você quiser memorizar, tem estratégia. Escreve lá um versículo. Jesus chorou.
Pronto, você não sabe decorar esse versículo? Escreve lá. Jesus chorou. Põe um papelzinho no bolso e fica o dia inteiro. Jesus chorou. Eu esqueci qual que é o versículo. João, não sei o que lá, e 30. Eu tinha falado. 35, né? 6:35? 11:35. Tá vendo? Pronto, a palavra de Deus já vai estar em você. Todo dia, lembra desse versículo. Jesus chorou. É um versículo. Aí você para e pensa assim: Jesus chorou, mas por quê? Jesus chorou, olha o tanto que a palavra do Senhor, ela é profunda. Um versículo que você fica memorizando. Salmo 119, versículo 11. Escondi, a Ana Júlia sabe, a tua palavra, aonde? Para quê? Aí Jesus vem e fala assim: se as minhas palavras estiverem em vós. Aí o salmista, séculos antes, fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, escondi a tua palavra no meu guarda-roupa, escondi a tua palavra na estante, escondi a tua palavra tão bem escondido que está cheio de poeira e teia de aranha. Não sei, nem eu sei aonde está tão escondida que eu nem sei aonde que está a minha Bíblia. Mãe, aonde a senhora pôs minha Bíblia? Vai para o culto sem Bíblia, porque escondeu tão bem escondido, mas não foi no coração. Aí se você não escondeu sua Bíblia no seu coração, você vai pecar, porque o contrário é verdadeiro. Se eu não escondo a palavra de Deus em meu coração, para eu não pecar contra Ele, se eu escondo para não pecar, se eu não esconder, o que vai acontecer? Está todo mundo dormindo? Vou perguntar de novo. Isso, vai pecar. Eu vou perguntar de novo. Se eu escondo a palavra de Deus em meu coração, para eu não pecar, e se eu não esconder no meu coração a palavra de Deus, o que vai acontecer? E você tem escondido a palavra de Deus no seu coração? Como é que é esconder a palavra de Deus no coração? É isso que eu estou falando, é simples. Quando você fazia prova, ou faz, vocês, né? Eu que fazia. Eu lembro muito bem que tinha uma frase, tem tantas perguntas que ficaram gravadas, e a gente tinha métodos de estratégias de decorar. O que é plano de contas? Eu fiz contabilidade também. Falei assim, plano de contas é um elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil necessárias aos seus registros contábeis. Aí eu achava bonito, que eu decorei e fiquei com isso na minha cabeça. Outra coisa que eu decorei que eu achei bonito. Por quê? Porque eu amo, eu gosto daquilo ali, eu acho bonito. O amor é o mais doce e profundo sentimento. É a certeza de havermos encontrado alguém que sempre desejamos e querer passar juntos toda uma existência. O que é matéria? Fala. Aí, viu? Decorou. Se você quer decorar, você decora. Mas eu vou decorar para quê? Só para falar que eu sou inteligente? Não, para esconder a palavra no seu coração, para você não pecar contra Deus. Eu já estou terminando, irmão. Olha aqui. Eu já contei isso aqui, se eu não me engano. Tinha um vizinho que estava quase escortejando a mulher, de tanta raiva, brigando, que o bairro todinho ouvia. E eu saí lá fora, que eu fiquei indignado. A Josi sabe, meu sangue é meio quente um pouquinho, e Deus está esfriando ele aos poucos. Aí eu vi e quis ir lá resolver. Saí e fui. Eu ia ser morto por aquele homem, porque eu ia em briga de marido e mulher, não mete a colher. Isso aí é um trem meio verdadeiro. Eu saí, né? Estou indo, né? Olha a cena, irmãos. Estou indo. Eu vou resolver esse trem. Homem vê um outro homem bater numa mulher, seja mulher dele, ele sente mal. Bater, sente mal, porque ela é mais frágil, isso é uma covardia. Por que ele não arruma um do tamanho dele? Aí dá vontade de falar, aí vai brigar, vai ter problema. E eu estou indo lá para resolver. Quando eu estou no meio do caminho, vem um versículo na minha cabeça que eu tinha gravado. Para que gravar versículo, né? Para essas horas. Aquele
que se mete em briga alheia, e eu andando, e veio o versículo, é como pegar um cão bravo pela orelha. E eu, irmãos, eu lembro que eu fiz isso aqui, literalmente, ó. Aí eu pensei assim, Jesus, eu fui salvo por um versículo. Quando nós escondemos a palavra do Senhor em nosso coração, Ana Júlia, a coleguinha que era a sua melhor amiga, que você amava, só estou supondo um exemplo, viu, Evelyn? Melhor amiga, de confiança. A Josi tem histórias de pessoas de confiança que traíram a amizade. Existe uma frase de Mike Murdock que diz: a porta predileta de Satanás para entrar no teu coração, te encher de ódio, raiva, rancor, amargura, vingança, é através da pessoa que você, escute bem, jovens, mais ama. A porta predileta de Satanás para entrar no seu coração é por meio da pessoa que você mais ama. Não, eu amo meu marido e ele não é o mal, e ele não vai, e isso não vai acontecer comigo, porque é o meu amor, nunca vai acontecer isso comigo de forma alguma. Você está errado, pastor. Então tá, vamos fazer uma comparação. Se um inimigo seu falar mal de você, você vai sentir o quê? É irrelevante. O inimigo, o diabo, vamos falar do diabo. Um dia o diabo falou na boca do endemoniado lá. Isso me contaram lá, numa igreja, não sei aonde. Estava passando um hino meu lá, do primeiro CD que eu gravei. Senhor, repreende todo demônio em nome de Jesus, dessa caixa, sai em nome de Jesus. O que aconteceu? O demônio falou na boca dele lá, ó: eu não gosto dele, tira esse hino, eu não estou aguentando, tira. Aí vieram falar que estava passando um hino que eu gravei, e era eu que estava cantando. Eu falei, oh, beleza, o diabo estava com raiva porque estava passando um hino. Eu acho é bom, ele tem raiva de mim, então, porque realmente estou fazendo a vontade de Deus. Agora, se é uma pessoa, minha esposa, ela vem, me trai, mente para mim, fala mal de mim, me humilha, é minha esposa, eu amo a minha esposa, e eu fico sabendo que ela me traiu, o sentimento de tristeza e angústia é terrível, porque você depositou confiança naquela pessoa. Talvez, quem sabe, você construiu uma confiança de 60 anos. 60 anos comendo sal juntos. Vamos falar de 60 quilos de sal. Você imagina aí 10 quilos de sal. 10 quilos. Você, comendo sal. Que jeito que você come sal? Você põe um pouquinho. Nossa, você não aguenta só um pouquinho. Imagina você comer 10 quilos de sal. Demora, não demora? Pois é. Para você ter confiança na pessoa, você tem que comer pelo menos 60 quilos de sal junto com ela. Conhecer ela. Estar com ela, é isso que quer dizer. Ficar com ela, ver as manias, as coisas que irritam. Nossa, isso que você faz aí me irrita. Pelo amor de Deus, para com isso. As amigas, de confiança, faz isso não, pelo amor de Deus. Nossa, me dá Aí você tem aquela intimidade com a pessoa, aquela liberdade. Aí de repente vem a raiva, o rancor. Você não consegue nem perdoar, porque aquela pessoa te feriu. Então, através da pessoa que você mais ama. Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar os cultos 9h em ponto a partir de hoje. Tem irmãos reclamando que está passando o horário, e a obra do Senhor é com ordem e decência, e vamos obedecer em nome de Jesus. Jesus está falando. Eu peço que vocês fechem os seus olhos agora, para fechar e fundamentar. Jesus está falando: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Obedeça à voz do Senhor. Nesta noite você não veio aqui por acaso. Deus está falando: ame a minha palavra, viva a minha palavra, leia a minha palavra, medite na minha palavra. Quando for dormir,
coma da minha palavra, pão vivo que desceu do céu. Guarde a minha palavra no teu coração. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, a palavra, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando e está dizendo: as minhas palavras devam estar em vocês. Nós temos 6 minutos para terminar. Feche os seus olhos e vamos adorar a Deus. Cante comigo assim, ó. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, o que vai acontecer? Eu comerei o melhor desta terra. E durante esse hino você vai orar. Deus vai abençoar as finanças. Deus vai fazer haver prosperidade na tua casa, no emprego. Deus vai fazer haver fartura. Você não vai gastar mais do que você ganha. Você vai poupar, vai sobrar dinheiro para guardar, para você comprar sua casa, para você comprar seu carro, para você ter dar uma boa vida para os seus filhos, viajar nos melhores lugares do mundo. Deus tem o melhor para você, comer o melhor desta terra. É isso que Ele tem preparado para quem o obedece. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua presença, pela tua palavra, pela tua glória derramada sobre este lugar. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados debaixo da tua promessa, da tua palavra. Abençoe os irmãos que não puderam vir por motivo de serviço ou de doença. Que o Senhor venha dar vitória a eles, Pai, em nome de Jesus. E a cada um de nós, que o Senhor venha derramar da tua presença, da tua misericórdia, da tua graça. Abençoe cada um, Pai, aqui nas finanças, na saúde, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus. E todos digam, e uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus.